Oi, eu sou Mariléia de Almeida, historiadora e psicanalista. Estou aqui para apresentar para vocês o podcast Nós, Vozes da UNB, que nessa temporada escutou estudantes do campus da Ribeiro. Ao ouvir sobre essas variadas trajetórias e vivências, esperamos que você conheça os nós e os laços que integram a vida universitária aqui na UNB. Boa escuta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Nós, Vozes do Campus. Hoje a gente está trazendo a história aqui de uma estudante de História, a Suelen Vitória. Ela é estudante aqui de História da UNB e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, da sua vivência. Então, Vitória, seja bem-vinda. É um papo descontraído, tá? É um papo que você vai ficar bem à vontade para contar sobre si mesma e falar bem abertamente, tá? Então, me conta um pouco quem é a Suelen, quem é você, de onde você vem, conta um pouco da sua trajetória até aqui. Tá bem. Oi, gente, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Sou a Suelen, tenho 23 anos. Graças a uma professora, se tornou o meu sonho cursar História. E aí a UNB apareceu, assim, caiu de paraquedas para mim, porque para mim só existia faculdade particular. E aí, quando eu falei que queria História, essa professora me incentivou a UNB. Então, prestei o PAS, fiz as 3 etapas, não passei de primeira, né? Fiquei esperando na lista de espera. E em 2020.2 eu fui chamada, no meio de uma pandemia. Então, comecei as aulas online, todo aquele caos de estudar em casa, sozinha. E não ter aquele primeiro momento de vivência de universidade, né? Parecia que eu ainda estava ali. Você falou da professora, isso foi onde? Fala um pouco do seu território, assim, de onde você é aqui. Eu sou da Candangolândia, é uma cidade ali perto do Plano Piloto, né? Bem pequenininha, parece cidade interior. Sempre morei, estudei lá. E aí, no ensino fundamental, tive essa professora, ali, 7º ano, né? Ela sumiu e retornou de novo no ensino médio como minha professora novamente. E aí, toda aquela de o que vamos fazer depois do ensino médio, qual profissão seguir, eu fui prestando mais atenção nas aulas dela. Lá na Candangolândia, os professores sempre foram robotizados, né? Chegava, enchia o quadro de coisas e o aluno copiava. E ela não. Ela tinha várias conversas diferentes na sala de aula, né? Ela ia além do conteúdo. Ela via o aluno também como um ser humano, tanto para conversas pessoais quanto descontraídas. E isso me motivou ali um pouquinho com o conteúdo que ela ia passando, né? Que era além do que o esperado. Eu fiquei curiosa para me aprofundar nesse curso. Então, essa sua principal referência na sua família, tinha alguma referência, incentivo para vir para a universidade? Conta um pouco, fala um pouco assim da sua família. Bom, na minha família não tem nenhuma pessoa graduada. Todos são ali ensino fundamental e médio. E aí, quando eu falei que eu queria a UNB, rolou um certo preconceito, né? Acho que a gente pode colocar. E aí todo mundo ficou, mas na UNB só tem pessoa que mexe com coisa errada, lá tem muitos casos de drogas, né? Então por que você não vai para uma particular? E a primeira pergunta que eu fiz foi, quem vai pagar? E aí cheguei a pesquisar assim, um curso de história numa particular e estava ali em torno de R$ 1.200 por mês. Então eu perguntei, quem vai pagar? Quem quiser se disponibilizar, eu aceito. E aí a conversa mudou totalmente. Eu falei, então tá bom, vai para a UNB. Só não como posso dizer? Só não se torne um aluno da UNB. Tanto que até hoje tem essa conversa. É literalmente com essas palavras. Sabe, a minha família tem muito. Tanto que quando passa alguma coisa na TV, né, uma reportagem, isso, Ellen, tá vendo? Lá na UNB, na UNB.
Então, não tem, não é nem aquele apoio, nem também como eu posso dizer? Aquela desmotivação, né? Eles ficam neutros. Tanto que nem sabem em qual semestre eu tô, sendo bem sincera, nem sabe quais são os dias das minhas aulas. Então, e eu vou levando a graduação, assim, eu planejo tudo que eu tenho que fazer e eu faço. Mas por eles mesmo não tem muita participação, assim, ativa. Foi na parte dessa experiência com a professora, né? Isso, isso. Foi essa professora. E tanto que terminei o ensino médio, consegui passar e procurei ela numa rede social e para avisar que eu tinha, quando eu recebi a notícia, né, que eu tinha passado na UNB para História, porque como eu falei, eu fiquei na lista de espera. E aí quando eu recebi a notícia, procurei ela e avisei que tinha conseguido passar na UNB para História e fiz questão de falar que foi ela que tinha me motivado para isso. E a partir de então a gente mantém contato. Até hoje eu posto uma foto, ela comenta, pergunta como tá a graduação, e aí a gente vai se acompanhando assim remotamente, né, à distância. Ok. Interessante, né? Geralmente, né, a maioria dos casos que a gente vê assim, quando a gente passa na universidade, né, a família que está realmente ali, pô, que legal que você passou da universidade. Mas é isso, né? A gente percebe essa questão dessa visão estereotipada, sobretudo da UNB, né? Que Sim, muita gente tem, fala, nossa, mas a UNB, aquilo ali são um antro de balbúrdia e tal. sim. Mas na verdade, então, a sua referência de uma vida universitária foi a mesma pessoa que te incentivou a fazer, né, a entrar na UNB, Uhum. e a pessoa que realmente foi lá e mostrou esse apoio e comemorou e falou: olha que legal, você passou. Isso. Né? E o legal é isso, que você deu esse retorno para ela, né? Foi meio que ela Fui incentivou isso em avisar. você, você conseguiu, você deu esse retorno de uma conquista sua da universidade para ela. Isso é bacana, isso é muito legal, né? E assim, então, o dia da aprovação, né, visões divididas, né? Uhum. Mas é normal, isso é uma coisa bem normal. É. E assim, e como é que é o seu dia a dia universitário? Assim, desde quando você foi aprovada, né? Provavelmente houve muitas mudanças, né? E aí entra a sua questão da sua vida pessoal. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Então, foi no meio de uma pandemia, né? Eu ensinei AD. E aí eu já não morava mais com minha mãe, né? Com meus pais, morava somente com minha irmã. Então, nós duas trabalhávamos o dia todo. E aí à noite eu tinha as aulas. Eu trabalhava numa corretora de seguros. E então, na hora da aula, chega a ser hoje em dia, né? Muito engraçado, porque era eu aqui com o computador e mexer na panela de comida. Porque a minha irmã não sabe fazer nada, né? Então era eu. Eu sempre fui muito curiosa, então se eu vejo que a pessoa não quer fazer, eu vou lá e faço. Então foi assim por um bom tempo, eu com o computador de um lado e a colher na panela do outro. É, Aí depois passou toda a pandemia, né? Tanto que eu vim pisar assim na UNB para falar agora eu sou aluna, eu já estava no quarto semestre, né? Que foi quando voltou o presencial, ainda meio mais ou menos. Daí começou a bater assim como eu posso dizer, tipo, acho que a realidade começou a bater, porque enquanto era em casa, eu chegava do trabalho, tudo bem, tá com a roupa do trabalho, eu me sentava ali no sofá, ia estudar, ia fazer, dava para fazer as coisas. Porém, quando voltou o presencial, né, de trabalhar o dia todo, aí vim pra Asa Norte, depois voltar pra Candangolândia e ter toda aquela rotina, talvez possa se dizer de uma dona de casa, né, porque somente com minha irmã, e de uma estudante. Então, começou a ficar um pouquinho complicado. E foi aí que eu tive que colocar na balança entre sair do emprego e continuar na universidade. Conversei com minha irmã, decidi sair do trabalho, né, para poder pegar as aulas que eu precisava, porque é um dilema que eu acho que todo estudante carrega, né?
a questão das matrículas você não consegue seguir o fluxo, né? Aquele estudante que fala que está no fluxo certinho, ele é um abençoado. Porque eu já estava no 4º semestre e tinha matéria do 2º que eu não tinha feito, por não conseguir vaga. E tem uma grande, né, uma boa parte das matérias tem mais durante o dia. E aí eu, nessa decisão de largar o emprego, consegui pegar as matérias durante o dia e voltar ali para o fluxo meio para dizer, tô em paz, né? Posso seguir tranquila daqui, que eu termino no prazo. E aí aconteceu uma coisa que foi quando eu achei que eu tava ali já, né? Tô na previsão de término. Eu acabei engravidando, né? E aí Isso foi ano passado, 2023. 24, perdão. Essa mudança de ano novo ainda não. 2024. E aí eu acabei parando e pensando, agora não dá mais, né? Vou ser realista, não vou conseguir mais. E eu já estava no 8º semestre. Bem pertinho. E aí começou a complicar um pouco mais, porque por mais que eu tenha saído do emprego lá no 4º semestre, eu acabei tendo que voltar a trabalhar, porque não dava para ficar só com a minha irmã segurando as pontas. E aí eu trabalhava dando aula particular, né? Então tinha uns horários dos alunos e ao mesmo tempo eu vinha para a UNB para assistir a aula. Eu saía e ia dar aula para algum aluno. Você dava aula de particular de quê? De história, português e geografia. Legal. E aí, e ao mesmo tempo dessas aulas particulares, eu consegui entrar no PIBID como bolsista. Então deu uma renda boa ali para mim ficar sossegada por um tempo. Aí tive a experiência do PIBID, já na reta final do PIBID foi quando eu descobri a gestação. Então ainda segui um pouquinho no PIBID para terminar os relatórios e tudo, né? E aí com a gestação eu falei, agora não dá mais. Mas aí o pai do meu filho, a gente tá junto, mas meu namorado, ele teve todo aquele apoio de não, você não vai largar, né? A gente dá um jeito, leva ele para as aulas, né? Então a gente tenta chamar alguém para te ajudar. E foi assim, aí descobri que tinha direito à licença maternidade, que aí aquela empolgação toda veio a greve dos professores. E acabou tirando um pouco do meu período de licença. E aí eu, ao mesmo tempo que eu ficava, dá pra ir, eu pensava, poxa, não dá mais. Só que aí também, mesmo entrando na graduação no período de pandemia, né, remoto e tudo, eu tive muita sorte de conseguir fazer amigos, né? E aí dois amigos assim, né? Pode citar nomes, tudo tranquilo? Pode. Pode. A Gabriela e o Pablo também são de história. Então eles foram me carregando, assim, me puxando, né? Contei a gravidez para eles. Eles bolaram um plano para mim poder continuar e não trancar no meio do semestre, né? Continuar ali naquele semestre. E com eles, assim, eu tenho um sentimento muito bonito, porque o meu filho já tinha nascido, porém a gente ainda estava em período de avaliação, e eles prontamente se disponibilizaram a ir lá em casa, num domingo à noite, para a gente finalizar o trabalho. Então, enquanto o pai do meu filho ficava com ele, a gente estava lá gravando o nosso trabalho, que inclusive era um podcast também. Então, eu já estou com experiência boa nisso. E a gente estava gravando o trabalho, né? E eles super pacientes de ter que esperar eu amamentar, de ter que esperar eu acalentar o Luan. Ficaram, eu acho que foi até umas 10 horas da noite lá em casa. Então eles estão me carregando, assim. E aí, nesse semestre, né, eu já tinha falado para eles que eu queria trancar por causa do Luan. O Luan só tinha 4 meses quando o semestre ia começar.
E aí eles, não, você não vai trancar, a gente organiza nossas aulas. O Pablo pegou a mesma disciplina que eu, para poder ficar com o Luan e eu, né, ter aquele momento ali também para estudar. E teve vezes da Gabi vir para a UNB para ficar com o Luan enquanto eu assistia, inclusive, a aula da senhora, professora. Então, eles estão me. É uma mão no Luan e uma mão comigo, assim, pra gente seguir. Bonito, né? Também, assim, das pessoas se importarem e ajudarem pra ela não sair prejudicada, né? Nisso mesmo, assim, eu achei muito legal. Sim. Então, assim, E é uma visão totalmente diferente do que eu tinha ouvido, né, da minha família quando eu anunciei que tinha conseguido passar aqui. E, como eu posso dizer, ter, né, eles dois, assim, tá me surpreendendo porque a minha visão de universidade não era essa, né, era fazer a graduação, conseguir, né, o emprego na área da licenciatura, do mesmo jeito que essa professora me motivou. Então, do nada, assim, tive que mudar os planos, mudar a rota, mas está sendo. Acho que do mesmo jeito ainda está sendo viver a universidade, né? Ainda. Aos trancos e barrancos, mas eu ainda estou conseguindo ter essa experiência. Muitas maneiras de viver. Isso, e aí trazer o meu filho, né, para as aulas tá me dando a chance de olhar para um lado totalmente diferente, né, da UNB, em que eu, como Suelen, sozinha, nunca tinha reparado. E aí, agora com o Luan, eu vejo, por exemplo, questão de trocadores que não tem, né? Antes de ter um filho, eu nunca tinha reparado, né? Ao ir ao banheiro, eu nunca tinha reparado que não tinha lugar para trocar a criança. Mesmo já tendo visto outras mulheres com criança aqui também. Então, agora eu tô reparando mais esse lado, acho que talvez um pouco defeituoso, assim, da UNB. É interessante, né? Quando você começou a UNB, você tinha uma ideia de universidade, né? Meio que programado naquilo, né? Primeiro que começou na pandemia, então na pandemia ela meio que foi uma ideia meio que anômala de universidade, onde a gente realmente estava fazendo o que podia para poder continuar o ensino, né? Sim. E aí quando você entrou, e eu acredito que muitos alunos também tiveram essa experiência, de a primeiro ponto de entrar na universidade fisicamente é uma coisa completamente diferente do que aquilo que é o EAD. Porque é isso, né? A universidade é uma coisa que é uma rotina, é uma vida, é uma dinâmica. Você vai ter que se deslocar, você tem que calcular o seu horário. Poxa, eu tenho que almoçar, eu tenho que correr para aula tal. Poxa, não vai dar para assistir essa aula, vou ter que fazer aquela outra aula. Então você cria uma outra necessidade. E aí com você foi ainda mais além, porque com a gravidez, né, se tornando mãe, além de ser um estudante universitário, um estudante universitária mãe, criou-se mais necessidades. Então você percebeu mais outro aspecto e outro campo de possibilidades dentro da universidade, né? E acredito que, eu não sei, aí você pode me falar, como é que foi essa experiência, assim, e o que você enxerga de do que, o que te traz de benefícios, assim, e essas dificuldades, né, assim, o que você enxerga na universidade que te ajuda e não nesse, nesse caminho que você está agora, seguindo uma vida universitária e, ao mesmo tempo, exercendo o papel de mãe, né? E, assim, outra coisa, a gente percebe também que no passado isso era um tabu, né? Você ser um estudante mãe, porque antigamente realmente era esse tabu, né? De que, não pode trazer o filho na escola. Não, o menino vai chorar, vai acontecer isso, isso, isso. Só que aqui na universidade, eu acredito que você viveu um ambiente ao contrário, né? Sim. mais receptivo, né? Nessa questão, ainda mais com os professores, foi assim? Foi uma questão Com mais certeza, receptiva? com certeza. Quando a Gabi e o Pablo me incentivaram a não trancar esse semestre, né? E aí, antes de decidir as disciplinas que. Aliás, antes de me matricular nas disciplinas que eu queria, eu mandei e-mail para as professoras, né? Mandei e-mail para Marilé e mandei e-mail para Edilene. Então, as duas prontamente perguntei se seria um problema eu trazer meu filho, falei que ele só tinha 4 meses,
E aí as duas prontamente me responderam falando que não haveria problema algum, né, que eu poderia me sentir abraçada, acolhida para trazer ele. E aí eu ainda levantei, ainda pontuei, né, que se fosse atrapalhar o planejamento, né, que as professoras tinham feito para aquele semestre, elas podiam me avisar que estava tudo bem. Mas não, recebi sim o acolhimento das professoras, não só da Marilé, da Edilene, tem também a professora Albene que manda mensagem, tentando me ajudar também a pegar as disciplinas, né, que eu ainda preciso. Mas dos professores eu senti muito esse acolhimento. É, dos meus amigos, como eu já citei. Porém, eu acho que assim, aqui na UNB levanta pautas muito importantes, né? Tem muitos debates muito legais e tudo, importantes. Porém, na gravidez, né, que foi o momento que eu parei para ver se aqui eu ia ser acolhida ou não, teve um momento assim que me marcou muito e eu me lembro até hoje, né? E aí eu quero pontuar esse momento aqui, que talvez fique de um pouco de alerta, né? Assim, eu estava grávida e aí eu vinha de ônibus, né, para o UNB. E no ônibus aqui da UNB, o 110, lotado, final de aula, final do dia, lotado para rodoviária. Ninguém se ofereceu para levar minha mochila e ninguém se ofereceu para me oferecer o lugar. E aí eu fiquei, será que ninguém tá vendo, né? E eu olhava para um, olhava para outro. E eles olhavam diretamente para mim, né? E aí não teve, não perguntaram se eu queria me sentar. E aí esse episódio me marcou bastante, porque eu fiquei me questionando, e me questiono até hoje, para ser sincera, se eu vou ser acolhida aqui com o meu filho, né? Então, essa parte me deixou um pouco frustrada, porque eu sempre apoiei todos os debates que são levantados aqui, né? Eu sempre fiquei, poxa, isso é importante. E inclusive, levo os debates para minha família, que criticou por eu decidir estudar aqui. E aí, fiquei meio assim. Então, quando eu ando... Mas depois que meu filho nasceu, né, que eu trouxe ele, quando eu ando nos corredores, o pessoal sorri, né, cumprimenta e tudo, tem aquele carisma, né, com o meu filho. Mas eu ainda sinto, ainda percebo olhares de pessoas, né, de alunos, tipo, como assim, né, uma menina com uma criança aqui. Você está falando também de mecanismos ou modificações institucionais, né? Porque é isso que você está falando, né, Sérgio, que eu estou te ouvindo tudo, né? É um direito seu, né? Assistir as aulas e é um direito também, né? A universidade deveria ter mais estruturas e recursos, né, para as estudantes, né? Para as estudantes e os estudantes, né? Porque a cuidado, a maternagem, a paternagem, né, não é só uma responsabilidade das mulheres, né? Sim. Mas acho que você está falando também de um alerta aí institucional, né? Como que a universidade está lidando institucionalmente, né? Desde trocadores, né? Né? Até isso que você falou do e-mail, bem, é um direito seu assistir as aulas. Sim. Só que aí a gente pensa, né? Porque eu, particularmente, a gente não, eu particularmente, eu penso que vai estar incomodando os outros, né? Então, tanto o Luan aprendeu a gritar, né? Então, e aí quando ele grita nas aulas, eu fico, gente, está atrapalhando alguém aqui. E aí eu acho que talvez eu tenha espaços para esse tipo de pensamento, porque talvez falte um pouco dessa conversa aqui no campus, né? De que temos alunas mães, então, e aqui também é espaço para elas. E aí, por mais que divulgue, agora vai ter a creche, né, da UNB, eu fui toda empolgada a olhar, e aí são, tipo, 30 vagas para alunas, se eu não estou enganada, né? Mas é em torno disso, 30 vagas para alunas. E aí fui pesquisar mais a fundo, não tem berçário,
É a partir dos 2 anos. É algo assim mais ou menos. Então, não, por mais que seja um direito meu, tem aquilo. A gente tem que pensar, mas aonde eu vou trocar meu filho? Como eu vou fazer para dar a comidinha dele, né? Então, se meu filho chorar, onde eu vou acalentar ele, acalmar ele, sabe? E aí, tanto que já teve vezes de eu amamentar o Luan no banheiro, né? Porque eu tenho plena consciência que o professor tá ali dando a aula, eu não vou tirar minha blusa, né? E amamentar meu filho na sala de aula, porque eu também me coloco no lugar do outro, né? Isso iria atrapalhar o fluxo da aula. Ah, mas ao mesmo tempo eu sei, mas você está alimentando o seu filho. Só que também não vou. Eu não me sinto à vontade de fazer isso no meio de uma aula, né? Amamentar o meu filho na aula. Então eu saí da aula e fui pro banheiro. E aí. E aí isso é você chegar em casa e pensar, não tá dando, né? É, você pensar, será que vale a pena, né? É porque meu filho não vai lembrar disso, claro. Mas eu vou, né? Eu vou lembrar disso que um dia, para mim conseguir ter um diploma, para mim conseguir ter uma profissão que eu tanto sonhei, eu tive que amamentar meu filho no banheiro. Então, isso é o que pega, assim. É o que faz você chegar no final do dia e pensar, eu acho que aquele lugar não é mais para mim. Eu acho que isso resume tudo. Você fica nessa oscilação, né? Ao mesmo tempo, isso, Sim, entre o sonho e como que as barreiras e as normativas institucionais, ou de uma certa forma, te causam, né? Como se o lugar não fosse para você, né? sim. Só que eu fiquei pensando, você sabe se tem aqui no MB algum coletivo de estudantes, né, para estar organizado, um coletivo? Porque eu fico imaginando que isso que você está falando individualmente é isso que você está falando, não é só você, né? Tem muitas mães aqui que estão passando por isso também, né? Uhum. Tem algum movimento, Sueli, assim, Eu tanto, já, né, para poder falar junto, mas também para poder Mobilizar. reivindicar, mobilizar, uhum. né? Eu já pesquisei, né, na gravidez, porque a primeira barreira que eu enfrentei para seguir na graduação foi essa licença maternidade, né? Tanto, o que mais foi difícil, onde é que eu pego? Como é que eu faço? Esse auxílio, né, foi a primeira barreira. Então, durante todo esse processo de saber que eu tinha direito a uma licença maternidade, até saber como eu fazia para dar entrada nela, eu fiquei pesquisando, mas não encontrei. Encontrei outras mulheres que estavam grávidas, que são mães, mas não encontrei algo assim que levantasse, né, esse discurso. Encontrei mulheres, mas eu deixo meu filho com minha mãe, então posso vir para a UNB tranquilo. Então tá bom, o que não é o meu caso. Eu não tenho essa opção de deixar o Luan com alguém para poder vir para as aulas. Então eu não encontrei. O que eu fui encontrando de direitos que eu tinha durante a gestação e após a gestação foi ligando muito, vindo nas secretarias, né, com as pessoas, conversando com os responsáveis, até entender tudo que eu tinha que fazer para poder continuar. Mas um grupo, assim, um espaço que levantasse essa pauta, eu não encontrei. É. Então eu não sei se tem, na verdade, essa, essa parte. Se esforçando para poder falar junto, né? Como também Sim. entender, né, os caminhos, né?
os funcionários. Então, assim, pelo que você traz, o seu relato, essa questão dessa sua vivência universitária, ela tem os pontos negativos, assim, de dificuldades, no sentido de talvez o corpo universitário, né, e assim, a gente fala de uma universidade onde a gente debate muita coisa nesse campo progressista, né, de coisas. Recentemente conseguimos cotas trans aqui na universidade, mas assim, coisas básicas que, né, básicas de uma sociedade, não básicas assim num mundo distante, acadêmico, universitário, né, não nesse sentido, mas coisas básicas, né, como por exemplo espaços adequados nos banheiros para mães, com acessibilidade também aí para o pessoal com necessidades especiais, físicas, enfim. Então, talvez esse discurso universitário, ele talvez ainda esteja baseado muito nessa questão idealizadora de um, sei lá, de um universitário, de ideias, desse mundo das ideias. Só que a realidade prática, às vezes, fica de lado, não é? Fica de lado nisso. E essa é a realidade que a gente encontra, né, na universidade. Então, isso muito em parte é, assim, uma questão da própria universidade, que não funciona, não funciona no sentido de fornecer subsídios para poder se construir, adequar, enfim, melhorar nesse sentido infraestrutura, apoio logístico, enfim. Mas também no sentido de um coro estudante, talvez, que também não coloque isso nas pautas, né? Por exemplo, quando você trouxe seu relato sobre quando você estava grávida no ônibus, talvez as pessoas que olhassem não identificasse aquilo, sabe, você como uma mãe, mas como outro estudante. Sim. Assim, então ela está no mesmo barco que a gente, ela também é universitária, é uma estudante universitária, então não tem por que eu ceder o meu lugar, porque ela está na mesma condição que eu. E talvez seja essa o grande problema, eu acho, assim, nos discursos universitários, nessas pautas, porque é essa identificação de não um estudante generalizado, mas sim identificar que cada estudante tem um tipo de realidade e não é só estudante. É entender isso, que a pessoa não é só estudante. Então, assim, você acha, por exemplo, que se tivesse mais debates, isso dentro de cada curso, dentro de cada, talvez, assembleia, porque as assembleias universitárias geralmente debatem coisas ali do curso, mas se debatessem também coisas sobre a vida do estudante, a vida da pessoa, que faz parte, né, do curso em si. Debater coisas práticas, questões práticas. Que impactam na vida estudantil. Impactam diretamente. Impactam, né? E gravidez faz parte da vida. Né? Gravidez, né? As pessoas ficam grávidas e a vida, né, faz parte da vida, está integrado com a vida. Então, como que essa vida real e prática, né, que você está trazendo aí, impacta na sua trajetória, né, estudantil? Sim, eu acho que é exatamente isso que você falou. Falta um pouco dessa conversa sobre a vida pessoal dos alunos, né? Então, todo mundo tem aquele discurso, eu trabalho o dia inteiro, venho para a universidade à noite. Isso todo mundo já sabe, de qual é salteado. Tá, mas o que você fez para chegar aqui à noite, né? Como que foi todo a sua logística, né, para que você pudesse conseguir chegar aqui à noite? Então eu acho que falta muito isso, porque eu tenho um filho e quero seguir na graduação. Tá, mas tem um auxílio crédito para você. Só que ninguém fala o quão difícil é dar entrada no auxílio creche, né? Então, é todo um trâmite muito, como posso dizer? Talvez seja fácil para quem só aprova, a pessoa pense, né? E muito difícil para quem precisa, para quem quer. Eu falo isso desde do termo de licença maternidade até o auxílio creche, que quando eu ainda estava grávida, fui pesquisar tudo e aí li todo o edital e eu, cara, é muito difícil você conseguir, né? Então, não tem muito isso de que parte está sendo, como posso dizer, o que está te impedindo de seguir na graduação,
né? O que está te fazendo duvidar de que você consiga chegar ao fim da sua graduação? E aí, essa conversa que acaba não existindo, talvez esteja levando muitos alunos a desistirem no meio do caminho, né? Porque no meu caso, eu já estou no 9º semestre. Então, eu já estou mais perto da linha de chegada do que antes, né? E já, assim, vendo ali a linha de chegada, eu tô, cara, esse lugar não é mais para mim, né? É a questão do trocador, assim, que eu pontuei, né? Que é a primeira coisa que vem à mente. Tem aqui no ICC, né? Mas a UNB não é só o ICC. A UNB é o PAT, é o PJC, né? É a FE. Então, e lá não tem, né? Então, e aí, o meu caso, né? Eu tenho a sorte de ter um carro e aí agora consigo vir com meu filho de carro para a UNB. Então, eu vou pro carro e troco ele, né? Mas e quem não tem essa sorte, né? Quem pega a criança vem para cá de ônibus, vai trocar a fralda dela ou a roupa suja, né? Como que vai fazer? Então, não ter, né, esse tipo de conversa para melhorar a permanência dos estudantes aqui, ela faz muita falta, né? Porque todos os debates são levantados aqui, né? Menos, aparentemente, né? Falando assim, menos o de como seguir na graduação. E aí, para mim, para pessoas com necessidades especiais, para pessoas LGBTs, são as pessoas que mais se questionam de como conseguir, né? Claro, entre vários outros grupos, mas são os que mais se questionam de como conseguir seguir na graduação do que aquela pessoa que consegue pegar seu ônibus, vir assistir a aula de 8 até 4 horas da tarde e ir para casa terminar seus estudos. Então, esse é o que eu acho, assim, o meu pensamento. Você acha, então, por exemplo, que a universidade e a comunidade, a sociedade como um todo, então elas não se comunicam, na verdade, né? Uma não entende a necessidade da outra, porque ao mesmo tempo que a gente vê, né, que, por exemplo, antes de você entrar na universidade, a visão que a sociedade, que a comunidade tem da universidade, não, ali é um lugar de balbúrdia, é um lugar de pessoas drogadas, ali acontece tudo de errado. Quando você entra, você percebe que, na verdade, olha, a universidade não é nada disso, mas a universidade não me fornece isso que eu tô, essa minha necessidade que eu tenho agora, nesse momento da minha vida, dessa coisa que eu estou passando agora, como uma cidadã, não como um estudante. Sim. Talvez, né? Então, você acha que, por exemplo, se existisse, que deveriam ter esse diálogo entre comunidade, aí eu falo, né, as cidades mesmo, o governo, assim, as regionais, com a universidade, sabe? Para um entender esse universo do outro e assim estabelecer essas políticas do quais são as necessidades que a pessoa como cidadã e estudante precisam. Porque parece que é isso, existe dois universos. Sim. O universo acadêmico e o universo social, o universo da comunidade. Sim, eu comecei a graduação, né, com a visão da minha família, que nunca estudou aqui, mas que já tinha essa visão. Minha graduação está sendo dividida, né, em vários ciclos, assim. Então, esse foi o começo. E aí, na realidade, eu entrei na graduação no meio de uma pandemia. Então, vim viver a experiência da graduação, estava ali conseguindo, né? Entrei no projeto de iniciação à docência, estava entrando na minha área de licenciatura, engravidei. Então já mudou o ciclo, da minha vida universitária. E aí agora eu estou em outro ciclo, que é esse de mãe e estudante, que está tentando terminar. Então, parece que em uma só graduação eu estou tendo várias vivências. E aí esse abismo entre a sociedade e a universidade, eu estou percebendo agora, né? Claro que como mãe, ele tá grande, né? Porque antes realmente eu não ia, né, parar sem que uma pessoa chegasse em mim e falasse, né? Poxa, eu tenho um filho, ou eu vou ter um filho, e eu tô percebendo que a UNB não tá
não tem espaço para mim como mãe, eu não ia perceber, né, que realmente não tem, que ia chegar uma hora de... Mas nesse sentido, o que acontece aqui na universidade se expressa também fora, né? A dificuldade, né, de creche, a dificuldade, essa ideia ainda muito, né, de que o filho e a criança é responsabilidade da mulher, né, que não do coletivo, que a sociedade como um todo, né? A gente falava isso na aula, né? A sociedade, quando alguém está cuidando de uma criança, né, é a possibilidade de no futuro a existência, por exemplo, da continuidade da previdência social. Assim, né? Tá cuidando do coletivo, não está cuidando só do filho. Então, essa mentalidade ainda, né, muito ocidental, né, que a gente vê que surge ali, né, essa ideia de família burguesa e a família e centrado, né, na figura da mulher, desobriga o coletivo, como se desobrigasse o coletivo, né, a também a dar uma resposta. Né? Sim. Nesse sentido, o problema está aqui na universidade, mas está fora também. Também. Né? A gente falando aqui no podcast que está tratando das trajetórias, eu acho que exatamente dar visibilidade para as estudantes, né? As estudantes que têm filhos, que são mães, é muito importante, porque muitas vão te ouvir, vão se identificar, né, com o seu discurso e também na possibilidade, né, de se organizar e também reivindicar o que é direito. Sim, inclusive agora, enquanto a senhora falou, né, que o problema está também na sociedade e também na universidade, eu me lembrei nessas minhas pesquisas que eu fiz, né, sobre se tinha espaço, né, para mães e alunas da graduação, eu acabei encontrando um lá da UFRJ, né, eu não me recordo agora o nome de cabeça, mas tinha um relato de uma mãe que justamente essa parte do trocador, lá também não tem. E aí essa mãe se sentiu à vontade para expor isso em sua rede social. E aí os principais comentários eram: universidade não é lugar de criança, né? Se você teve um filho, ele não tem que estar na universidade. Era alguns comentários do tipo: esse menino tinha que estar na creche, não na universidade. E aí isso explica justamente o que a senhora acabou de falar, né? Que o problema também está lá fora e talvez por ainda estar lá fora esteja alcançando aqui dentro também. Então, tá certo, eu não tinha que trazer o meu filho para cá, né? Eu tinha que já que é um direito meu assistir às aulas, eu tinha que conseguir sentar e prestar atenção no que no que a professora está falando, do começo ao fim da aula. Mas para mim conseguir fazer isso, eu tinha que ter um espaço lá fora para poder deixar o meu filho. Ou aqui dentro. Ou aqui dentro, já que, como foi dito, a universidade é um mundo. Né? Tem os bancos, tem espaço para alimentação, tem espaço para aquilo. Então é um mundo aqui. É uma sociedade isso aqui. Só que não tem... Pode ser uma fala um pouco bruta, assim. Mas ainda não tem acolhimento para todos que desejam viver esse mundo. Então, ter pessoas que ainda pensam, ela não tinha que estar levando o filho dela para lá, né? E aqui dentro eu não tenho um lugar para deixar o meu filho, né? Parece, acho que resume tudo à volta daquele sentimento, né? Esse lugar que não é para mim. Agora a minha versão de Suelen mãe não consegue mais ter a versão Suelen universitária. E aí já levanta muitas outras partes, né? Porque a gente pensa, né, que não deveria ser só a responsabilidade da mãe, aquele filho, mas de todo, né, claro, da família principalmente, mas de uma sociedade também. Só que não tem como não ser só da mãe, né? A mãe que se preze, né, vai, infelizmente ou felizmente a responsabilidade vai cair só para ela, justamente pela falta
desse acolhimento, né, desses espaços, para que ela consiga ser, além de mãe, várias outras coisas, né? Porque eu, mesmo antes de engravidar, eu queria ser professora, né? Eu queria, primeiramente, terminar a minha graduação. E aí, me tornar uma professora para sentir que eu completei uma parte da minha vida que aquela professora lá atrás me deu motivação para ser, né? Pelo menos um terço do que ela foi. E aí, no meio disso, eu me tornei a Suelen mãe. E aí, agora, não consigo mais... não, não consigo mais não, mas estou enfrentando muitas dificuldades para conseguir me tornar um pouco daquela professora que me inspirou. E aí, talvez, sim, muito por essa falta de acolhimento, né? Falta de conversas, né? Porque às vezes a gente só precisa falar para outra pessoa ir lá e entender que vale a pena essa luta. Falta de espaços, né? Pode, pode assistir às aulas, mas aonde eu vou deixar o meu filho, né? E não aconteceu comigo, mas sendo bem realista, eu aposto que já aconteceu com outras mães, de professor, infelizmente, chegar e falar que não pode criança na sala dele porque vai atrapalhar a aula. A gente, né, tem que pensar que isso também tem. Então, não viver isso, mas e se acontecer, né? Já tô no finalzinho, então vamos lá para mais um atraso. Você está no finalzinho de realizar um desejo. Sim. É que aquilo que a gente deseja, né, com as percorrências da vida, né? Porque a vida é isso, né? A vida não cansa de nos propor desafios. Né? Eu acho que, te ouvindo, eu escuto também uma capacidade imensa também, né? de ir enfrentando, né? Assim, não é fácil, mas você está concluindo. Eu espero. Eu tenho que, enquanto eu estou aqui, é esse o meu pensamento. Só que é o que eu já disse, né? O que eu venho dizendo, que vai muito além do que só assistir às aulas. Né? Assim, partindo para um lado bem pessoal, né? Era como se uma sessão de... Claro, falando bem grosseiramente, como se fosse uma sessão de tortura. Eu vim com meu filho quando ele tinha 4 meses, porque ele chorava o caminho inteiro. Né? Ele não me via, ele não me tocava, então ele vinha chorando. E aí, do nada, né? Eu passei ali 4 meses com ele em casa, né? Bonitinha. Do nada, Luan, agora nós temos que ir para o UNB, né? Então, ele vinha chorando o caminho inteiro e eu tendo que prestar atenção no trânsito e o choro dele na minha cabeça e eu, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou... E aí eu já virei, né, filho do retorno, voltei para casa. Voltava para casa, ele dormia. E aí eu falava, então eu acho que essa é a minha vida agora. Conversava, vou citá-los novamente, né? Conversava com a Gabi, com o Pablo, conversava também com o pai dele, claro, mas é uma coisa que só eu posso fazer, né? Então, ao mesmo tempo que eu pensava, eu tô sendo egoísta de fazer ele passar por tudo isso, porque chorar também, né? Cansa ele ali, é uma coisa para ele também. Ao mesmo tempo que eu penso, isso é puro egoísmo, de eu querer levar o menino para lá, para mim poder ter esse diploma. Eu penso também, cara, mas isso é para ele, né? Você veja, né, como que essa estrutura, né, que é machista, que é patriarcal, né, que coloca, você traz também, vem carregado para as próprias mães esse sentimento que você está trazendo dele, né, ambivalente de culpa dele. Sim. Você está fazendo o que você pode da melhor maneira possível nas condições que estão sendo dadas para você. Está fazendo de uma maneira
potente, excepcional. O problema são as estruturas. Uhum. Essa que é a questão. Sim. Claro que às vezes a gente fantasia um pouco, né? Mas eu acho que essa parte não é uma fantasia, né? Eu acho que pensar que já que todo mundo quer isso, eu acredito que todo mundo concorde que a UNB, né, que a universidade é um mundo, é uma sociedade ali, né? Fora da sociedade geral. Então, eu acho que não é uma fantasia pensar que para as mães deveria ter um espaço para os filhos delas ficar enquanto elas assistem às aulas. Eu acho que não talvez, né, quem me ouça falar isso pense, nossa, mas nem isso vai existir num futuro bem distante. Só que não deveria ter esse pensamento, né? Deveria já ser algo pensado junto com a universidade. Vamos construir uma universidade, vamos construir uma universidade para todos, então é para todos, é para ser, né? Então é para a mãe, é para o idoso, né? E aí quando a gente entra nesse campo, né? Em outra parte da vida, né? Que antes eu era só universitária, né? E aí agora quando eu entrei nesse eu pensei, poxa, mas não tem. E eu fico incrédula assim um pouco porque eu falo, como ninguém nunca pensou, né? Que deveria ter um espacinho ali para deixar as criancinhas, ou deveria ter um espaço para que a mãe que amamenta pudesse entrar né? Porque eu acho que não é só você, né? Tirar a roupa e amamentar o seu filho, não é só isso, né? Você tem que se sentir bem naquele espaço para poder alimentar ele, né? E por mais que esteja esse pensamento social de que com pouco você perde a vergonha, daqui a um tempo você perde a vergonha. Eu sou ela e não sou assim. Então, e eu acredito que seja só eu, né? Num mundo tão grande, não seja só eu que tenho esse pensamento de não se sentir à vontade para poder alimentar, amamentar ele durante uma aula. E aí é essa parte que levanta, né? Questionamentos de permanência. Sobre a sua permanência, sua vida aqui universitária, a gente costuma perguntar aqui para os convidados e tal, quais são as delícias e amarguras, né? Pelo seu relato, eu vi que você já trouxe muitas amarguras no sentido que a universidade pode trazer. E que de fato são muito pertinentes. Mas em sentido dessas delícias, né, de alegrias que você tem aqui na universidade. Uma coisa que eu percebi no seu relato foi essa questão dos seus amigos, os amigos que você fez aqui, estando nesse ambiente universitário, te impulsionaram, né? Sim. Então, assim, você acredita que mesmo a universidade como estrutura, a universidade como instituição, não traga tanto, né, esse apoio, esse suporte. Mas você acha que nem que seja uma ajuda mínima, não uma ajuda necessária, mas aquela ajuda mínima para que te mantenha ainda aquela chama, poxa, tá, ainda vale a pena ainda estar ali estudando. Você acha que isso está nos estudantes e no sentido não no estudante como uma classe estudante, mas naqueles que você realmente conhece, aqueles que estão no seu dia a dia, aqueles que você divide uma aula, aqueles que você divide um almoço na Rio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com essas pessoas que te apoiam. Eu acho que já até conectando também de que maneira estar na universidade transformou a sua vida. Sim. Eu comecei reclamando, né? E é isso mesmo. Hablo mesmo. Eu comecei reclamando um pouco, mas é porque eu só falo com o Luan e ele não me responde, e aí... Mas, não, claro que isso aqui vai muito além de tudo que eu falei, e é claro que eu tive oportunidades e vivências incríveis aqui, né? Ter me conectado com pessoas que permaneceram, né? Porque conexões a gente tem em várias aulas, né? Em vários semestres. Mas com os que permaneceram
é o que carrega, né? É o que leva. Então, mas assim, o principal foi poder ter participado do PIBID, né? Foi ter sido selecionada para viver o PIBID aqui. E antes de entrar, eu já tinha pesquisado sobre o PIBID, já conhecia. Muitas pessoas vão ouvir sobre o podcast que não são do UNB, fala um pouquinho, o que é o PIBID? Fala um pouco para quem está ouvindo. O PIBID é um programa institucional de bolsa docência, né? E aí é onde, junto com um coordenador daqui da universidade e um supervisor de uma escola da rede pública, eles vão te, assim, entre muitas aspas, te ensinar a ser um professor, né? Então, no meu ciclo de história, que foi esse último, a gente iniciou um projeto de pesquisa e ação. Então, a gente foi ali para o CEF-CASEB e começamos a fazer observações, né, de problemáticas na escola, né, o que estava prejudicando assim, os alunos. Então, a gente fez avaliações, acompanhamos a professora de história, e aí, ao final do ciclo, né, que dura 18 meses, a gente montou uma proposta de intervenção para a escola, né? A gente, assim, avaliamos que os alunos pontuaram que eles não são ouvidos. Né? Chega na direção, conta o que aconteceu. Mas isso aí foi uma brincadeirinha, assim, né? Então, a gente propôs que para a escola criasse um grêmio estudantil. No caso do CASEB, retornasse com um grêmio estudantil, porque já tinha tido, porém foi tirado. E aí os professores concordaram, então ensinamos assim os alunos o que é um grêmio estudantil. Nós do PIBID de História montamos palestras com audiovisual, tudo, projeção. E aí os alunos super se interessaram, se empenharam e montamos o Grêmio. Fizemos as eleições, tudo, né? Com voto e tudo, calculado o voto, e deixamos lá com a chapa vencedora. Então esse foi o nosso projeto de intervenção naquela escola, com base da nossa pesquisa e ação, que fizemos ao longo de 1 ano e 8 meses. E além, né, dessa pesquisa e ação, a gente teve a vivência de uma sala de aula da rede pública, né, que rede pública e rede privada são 2 mundos. Então, ao longo do PIBID, eu particularmente estava tendo a vivência da rede privada, né, com minhas aulas particulares, e aí com o PIBID eu pude vivenciar a rede pública de ensino. Acompanhei as aulas, né, conquistamos muito a confiança da professora, tanto que ela abriu espaço para que a gente desse aula, né, ela separar, escolhe o conteúdo aí e vocês vão dar essa aula. Então eu tive essa vivência. E isso é o PIBID, né? Ele tem de todas as licenciaturas e eu pude participar disso, então é um programa que eu já tinha pesquisado e que eu almejava participar, e ter sido selecionado como bolsista também foi muito importante. Teve, né, esse é o que mais ficou marcado em mim, mas palestras que eu já assisti, né, professores, eu acho que, eu acho não, né, certeza, assim, é de chegar a ser, né, um pouco difícil acompanhar, porque é muita bagagem que cada professor tem para passar para a gente. E aí, e eu queria, né, por ter iniciado ali no remoto, né, não ter aquele contato com o professor, eu queria absorver tudo que o professor tinha para dar. Então eu fazia muita questão disso, tanto que eu já cheguei a pegar aula manhã, tarde e noite, né, para poder ter a vivência com os professores. Que tem um professor que está desenvolvendo um projeto que era do meu interesse, eu ia lá, peguei aula com ele, né? Então eu acho que essa parte ninguém vai tirar de mim, né? Dos professores e das vivências aqui em palestras, né? Em projetos que eu tive a sorte de participar agora, recentemente já estando grávida, participei de alguns projetos, né, na semana universitária, e isso enriquece a gente além da nossa graduação, desculpa, além daquilo da nossa
como posso dizer, Isso tudo compõe a formação. além da nossa formação, isso. As aulas, as palestras, a iniciação à docência, a extensão, essa vivência toda que você está Toda. fazendo. E que, de uma certa forma, apesar, né, de toda essa crítica que se faz extremamente pertinente, legítima e importante, né, inclusive, né, de ser encaminhada como política própria universitária, você também pôde, né, desfrutar das possibilidades, né, da universidade. Sim, e foi quando voltou o presencial, né? Que no caso para mim, quando foi o primeiro momento, eu pude tirar a prova de que todo aquele pensamento que a sociedade lá fora, que nunca pisou aqui dentro, tem, tá completamente errado, né? Então, e aí eu fiquei, gente, não é. É exatamente como a minha professora tinha falado, né? Porque ela também se formou aqui. Então, e aí eu falei, cara, não é assim, né? Então, peguei, foi como eu disse, quando eu estava tendo a experiência universitária, né? Que é você poder se inscrever, participar de uma palestra, né? Que é você viver a semana universitária. Na semana universitária eu fui simplesmente para uma palestra de adestramento de cachorro. Então, e quando que lá fora eu ia pensar em ir para aprender a adestrar meu cachorro, né? Mas as vivências aqui únicas. E já encaminhando para a finalização, a gente queria saber o depois, uma mensagem para o futuro, assim, depois da UNB, daqui uns 10 anos, como é que você se vê, como é que você se enxerga, como é que essas experiências que você viveu aqui vão te levar para algum lugar que você queira estar daqui a um tempo. Quando eu decidi fazer graduação, eu pensava que era só a graduação, né? Eu pensava, eu vou me formar em História, eu vou prestar um concurso e eu vou ser professora, igual a minha professora era. Porém, quando eu entrei aqui e fui vivendo esse mundo, e aí eu descobri o mestrado, né? E descobri o doutorado, e isso já mudou, e eu já penso, sim, em um mestrado, né? Então... É um mundo de possibilidades, sim, né, que abre quando entra aqui, assim. Sim, e com a professora do PIBID, né, ela concluiu o doutorado aqui, né, então ela é professora da rede pública com mestrado e doutorado aqui na UNB. E aí, nas conversas, eu comecei a cogitar ali e pesquisar um pouco sobre o mestrado. Qual o nome dessa professora? Do PIBID? Essa que te inspirou no começo? A que me inspirou é a Rosângela, de História, e a do PIBID é a professora Patrícia. Só tem muito que agradecer a essas professoras, né? Potentes, inspiradoras. Sim, estão servindo como farol assim, pra gente, né? Sim, primeiro lá no ensino médio, né? E agora já aqui na graduação, né? Com a professora Patrícia, ela falando sobre o doutorado, falando sobre o mestrado. E aí eu comecei a cogitar, não quero mais só a graduação. Tenho esse planejamento. E aí agora, com um bebê, coisas bem mais grandes, né? Não quero mais ser só um robozinho, assim, né? Graduação, trabalhar, pronto, não. Então, quando eu entrei nesse mundo dos bebês, também pensei em pedagogia, né? Que talvez não venha um mestrado, talvez venha a pedagogia. E aí, mas eu ainda tenho, por mais que, por todas essas dificuldades que eu falei aqui, por todas essas reclamações, mas eu ainda tenho muito carinho pela vida universitária. Essa chama Isso. acesa e rumo ao mestrado, rumo ao doutorado. Não é talvez só algo que eu queira parar aqui, né? Concluir e deixar por aqui, não. Bom, pelo tudo que a gente viu aqui, na verdade, ao você se tornar uma mãe universitária, além de só ser uma universitária, te abriu mais portas, Sim. talvez. Porque é isso que você está trazendo aqui no final agora. Antes você só queria seguir uma carreira
de docência e tudo. Agora que você já tem um filho, você já tem uma outra vida que te abriu, já mudou tanto assim a sua vida, esse pensamento também mudou, na verdade ele cresceu. Então assim, se você for parar para pensar, a gente olhando aqui de quem a gente vê de fora, a gente vê que na verdade mais portas se abriram. Sim. Assim, de oportunidades, no sentido de você aprender mais coisas e direcionar para vários outros lugares. Então, assim, a gente aqui do podcast realmente espera que daqui a 10 anos você esteja já dando aula pro próprio Luan, entendeu? É meu Você sonho. será a professora do Luan, ele vai estar acompanhando toda essa sua trajetória aqui e vai inspirar muito ele, e não só ele, como muitos outros que são bebês agora, mas que daqui a pouco serão estudantes como você e como nós aqui. Muito obrigado, Suelen, por participar. Eu E não que perca os agradeço. próximos episódios, viu? Pode deixar esse podcast maravilhoso.